Graça e paz, abençoados. Abençoados, muitas vezes nós falamos que nós temos as revelações de Deus nas Escrituras e nós vemos aí uma controvérsia muito grande porque parece que pouco se entende acerca das Escrituras. Cada um tem um pensamento e às vezes diz assim: não, as Escrituras, a gente tem a revelação do Espírito Santo, mas cada um diz que tem a revelação do Espírito Santo, mas na hora de trazer um texto, trazendo, digamos, no seu original, o que o texto realmente quer dizer, cada um diz de uma forma e de uma maneira. Tem um desentendimento muito grande. E tudo isso porque não segue uma regra, que muitas das vezes eles falam hermenêutica, exegese, essas coisas, mas mesmo falando de hermenêutica e exegese, nem sempre traz uma revelação de Deus. Porque se apega a isso e esquece dos passos principais. Por exemplo, para que possamos aplicar para nós acerca das revelações de Deus nas Escrituras, nós precisamos entender, pelo menos, vamos dizer, 4 coisas, por exemplo, que eu chamo de 4 Qs. Tem uns que usam 3 Qs, mas eu uso 4 Qs. O primeiro é quem escreveu. Então eu preciso saber quem escreveu. O segundo é quando escreveu. Tem ter a data que se escreveu para você saber, porque não foi hoje que escreveu. A linguagem daquela época não é a mesma linguagem de hoje. E a pessoa aplica para a linguagem de hoje e aí traz uma inverdade. E a terceira coisa é quem escreveu. É bom saber quem escreveu. E o que eu acrescento é para quem escreveu, para quem foi direcionado a carta, para quem foi direcionado a escrita. Às vezes a pessoa diz assim: não, peraí, mas tem cartas na Bíblia que a gente não sabe, tem escritas na Bíblia que a gente não sabe para quem foi o destinatário. Às vezes diz, por exemplo, Hebreus, ninguém sabe para quem foi, por isso que diz o autor aos Hebreus. Mas nós temos forte índice, precisamos pesquisar para nós sabermos com firmeza quem realmente escreveu. Então nós temos pelo menos forte índice que quem escreveu Hebreus foi Paulo. Mesmo que Paulo ele escrevia aos gentios, cristãos, mas ele estava escrevendo para os hebreus cristãos, hebreus que creram em Jesus, que creram que Jesus era o Filho de Deus. Então Paulo escreveu para eles. Então, pelo menos, eu não estou afirmando 100%, mas estou dizendo que tem o quê? Forte índice. Vamos ver aqui em Hebreus, vamos ver se tem forte índice ou não. Aqui em Hebreus, no capítulo 13 e no versículo 23. Olha só o que Paulo fala aqui para os irmãos hebreus. Ele diz assim, ó: notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, eu verei. Olha só que coisa. Está dizendo que Timóteo foi posto em liberdade. E diz aqui que se caso ele vem logo, vos verei. Então vamos ver se tem forte índice ou não. Então vamos para 2 Timóteo, no capítulo 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9, que está escrito assim: procura vir ter comigo depressa. Olha ele falando com Timóteo: procura vir ter comigo depressa. Aí ele explica por quê. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traz, pois me é útil. E foi explicando, tá certo? Então ele começa a falar com Timóteo: venha ter comigo depressa. Ele explica por que quer que Timóteo venha ter com ele depressa. Mas aí nós temos ainda mais indícios que foi realmente Paulo que escreveu. Voltando em Hebreus capítulo 13, vai falar acerca das
das saudações de Paulo. As saudações de Paulo. Então nós vamos ver se tem forte índice que Hebreus foi Paulo que escreveu ou se não tem. Hebreus no capítulo 13, no versículo 25. Olha a saudação. A graça seja com todos vós. Tá vendo? A graça seja com todos vós. Então vamos para Tito, capítulo 3 e o versículo 15. Tito 3,15. Está escrito assim. 3,15 está escrito assim: todos os que se acham comigo te saúda. Saúda quanto nos ama na fé. A graça seja com todos vós. Olha, tá vendo a mesma saudação. A graça seja com todos vós. Então vamos ver ainda mais uma saudação em 2 Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 22. 2 Timóteo 4, 22. Deixa eu achar aqui. 2 Timóteo 4, 22. O Senhor seja com teu espírito, a graça seja convosco, tá vendo? Então isso é um forte índice que foi Paulo que escreveu Hebreus, tá certo? Se você tem mais algum índice, e você que lê muitas escrituras, fala conosco, tá certo? Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai.